Vamos abrir aonde? Vocês já vão me conhecendo, glória a Deus. Vamos, eu só vou repassar um primeiro ponto para a gente entrar na revelação. Diga comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Então, eu queria que os irmãos me ajudassem para ver se vocês lembram bem. Do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 10, não existe vida ainda, amém? Você vê que Deus está organizando a terra para que haja vida. A partir de qual versículo Deus começa a criar vida? Me ajuda? Eu acho que vocês estão de café, né? Eu não. Diga comigo, 11. Mas você falou muito baixinho. Eu não ouvi. Aí, olha só. Quando Deus vai criar vida, Ele diz haja. O que Deus faz quando Ele quer criar vida? Ele fala com o material que Ele quer usar. Para criar a vegetação, Ele falou com qual material? Produz a terra. Quando Deus quis criar os peixes ou os animais aquáticos, Ele falou com quem? Quando Ele quis criar os animais terrestres, falou com quem? Com a terra. E quando Ele foi criar o homem, Ele falou com Ele mesmo: façamos o homem. Ele falou com o material que Ele queria usar. Deus falou com Ele mesmo. Você está feito de material divino, amém? Muito bem. Vamos lá no verso 26 para a gente ver isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra. Olha que interessante, sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diga comigo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Diga de novo, criou o homem à sua imagem e semelhança. Em que estado estava o homem aqui quando foi criado, quando Deus falou com ele mesmo? Me ajuda. Qual era o material? Oh, meu Deus, ajuda aí. Espírito. Vamos fingir que você sabia, de novo. Quando Deus falou com ele mesmo para criar o homem, e o homem estava sendo criado dentro de Deus, o homem estava feito de qual material? Já sabia, amém? Olha que interessante. Nós falamos ontem que aqui a palavra em hebraico é vará, criar do nada ou a partir de algo. Deus criou o homem a partir do quê? Dele mesmo. Façamos o homem. Amém? Eu estou só recapitulando para a gente entrar no novo assunto aqui. Quem não pegou isso aqui ontem, por isso que eu perguntei se alguém não veio ontem, que teve gente que levantou a mão que não veio ontem, então precisa repetir isso aqui. E nunca é demais ouvir de novo, né? Agora, olha que interessante. O capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem, da onde? Então, aqui já não é a palavra bará, aqui é a palavra, alguém lembra em hebraico? Yoser, que também significa oleiro. Deus, como um oleiro, formou do pó da terra um corpo para o homem, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora nós temos uma coisa aqui muito interessante. Quem gosta de revelação já quer começar? Vamos começar já no começo, dando a revelação para você. Abra sua Bíblia lá no 2:7 para você ver uma coisa. Gênesis 2:7, tua Bíblia, teu celular, teu iPad, tua tablet. Isso aqui é bom você anotar. Olha que interessante. Vamos comparar o 1:27 para o 2:7. Então 2:7 assim: formou o Senhor Deus o homem do pó
da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A pergunta que eu vou fazer para você: em algum momento aqui diz que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança? Preste atenção. Agora no Gênesis 1, 27, o que diz o Gênesis 1, 27? E criou, Bará, Deus o homem a sua, e a sua, muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso aqui é tremendo. Repita comigo para você aprender, diga comigo: o homem foi criado à imagem e semelhança, mas não foi formado à imagem e semelhança. Porque não diz que foi formado à imagem e semelhança, diz? Só diz o quê? O homem foi formado do pó. Mas quando que ele foi feito à imagem e semelhança? Quando ele foi criado. Em que estado? Põe o dobro da tua atenção aqui para você entender. O teu corpo não é imagem e semelhança de Deus. Essa imagem que você vê no espelho não é imagem e semelhança de Deus. O irmão ficou com raiva, porque assim, ele fala assim: eu sou feio, mas sou imagem e semelhança de Deus. Agora nem imagem e semelhança de Deus é mais. Diga comigo: o que eu vejo no espelho não é imagem e semelhança de Deus. Pastor, se o meu corpo não é imagem e semelhança de Deus, meu corpo é imagem e semelhança do quê? Da sua origem. Da onde que o teu corpo veio? Da terra. Teu corpo é imagem e semelhança da terra. Por isso que a gente é redondinho. Então, você está em um projeto de imagem e semelhança. Não é nem o formato, presta atenção. O teu corpo está feito de quê? Oh meu Deus, de que está feito? Ok, você sabia que a argila, ela está feita de aminoácidos? Você sabia que o teu músculo está feito de aminoácidos? Eu vou fazer uma pergunta para você: quantos por cento da terra é água, do planeta Terra? 70. Quantos por cento do corpo humano é água? Na terra você acha sal? Sal? No corpo tem sal? Precisa de sal para viver? Na terra tem ferro? No teu corpo tem ferro? Eu sou do tempo, irmão, que as mães jogavam prego no feijão. Quem já jogou prego no feijão aqui? Não? Nunca ouviu falar disso? Aí, ó. O povo acha que ferro é vitamina. Ferro é ferro de verdade, irmão. Aonde você acha ferro? Na terra. Sal? Na terra. Quantos por cento d'água? 70%. O teu corpo é uma imagem da terra. Por isso que para o teu corpo ficar vivo precisa comer da onde? Material da terra, pão. O teu corpo não tem como ser imagem e semelhança de Deus, porque Deus, ele é o quê? Espírito. Tudo isso eu vou provar para você, tá? Eu sei que tem uns irmãos aí que tá, o espírito já está ficando já meio assim. Teu corpo é imagem e semelhança da terra. E o que é imagem e semelhança de Deus então? O Espírito. Deus é Espírito. A imagem de Deus não está... Deus tem uma imagem, irmão? Diz a Bíblia que Ele está em tudo e em todos. Deus, Ele é Espírito. E aqueles que adoram a Ele têm que adorar em Espírito. Então, muita atenção no que eu vou te falar aqui, para você prestar atenção e você vai aprender algo tremendo. Abra sua Bíblia em Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, olha que interessante, diga comigo: no dia. Isso aqui é muito sério. Tudo que está na Bíblia é muito sério, irmão. Palavra, vírgula, tudo. Olha o que a Bíblia está dizendo. No dia que Deus criou Adão, aqui está falando, formou ou criou? Criou. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então Deus está falando: eu fiz o homem naquele dia a minha imagem e semelhança.
Homem e mulher os criou, versículo 2, os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Agora olha o versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então Deus está dizendo, no dia que o homem foi criado, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Mas Adão viveu 130 anos e gerou um filho, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, porque Sete nasceu depois da queda do homem. Sete já não era mais imagem e semelhança de Deus. Sete era imagem e semelhança de Adão. Porque o que morreu em Adão quando ele pecou? A imagem de Deus. Lembra que o homem tem dois corpos, corpo físico e corpo? O que Deus diz para o homem? No dia que comeres desse fruto, certamente. Um dia eu vi um pregador falar, mas não morreu, foi morrendo devagarzinho. Então Deus mentiu, Deus falou errado, Deus é ruim de cálculo. Ele não disse assim, no dia que comeres certamente morrerás? Sim ou não? Então quando que ele morreu? Morreu depois ou morreu no dia? Morreu aonde? O que morreu nele? O Espírito. E aonde estava a imagem e semelhança de Deus? E agora quando Adão vai ter filhos, já os filhos dele não é imagem e semelhança de Deus, é imagem e semelhança dele, de Adão. Adão pecaminoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você anda na rua, para de dizer que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Para de dizer que todo mundo é imagem e semelhança de Deus. Porque se todo mundo fosse imagem e semelhança de Deus, não fazeria falta a gente evangelizar ninguém. Por que nós evangelizamos? Porque esse povo que você vê lá fora que não tem a Jesus, eles são imagem e semelhança de Adão pecaminoso. Eles não são mais imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós evangelizamos elas, para que elas aceitem Jesus e o Espírito delas volte a nascer e a imagem e semelhança de Deus volta a estar dentro dela. Você é imagem e semelhança de Deus porque você nasceu do Espírito. Alguém está aprendendo já alguma coisa? Você percebeu que então Gênesis 5 está fazendo essa comparação? Você viu que Gênesis 5 está dizendo que no dia que Deus criou o homem era imagem e semelhança de Deus, mas no dia que ele teve a Sete já não era mais semelhança de Deus. O homem, pastor, não é imagem e semelhança de Deus? Não. Agora você percebe que ele ainda tem, como se pode dizer, uma sombra. Foi imagem e semelhança, mas isso não é a imagem e semelhança. Todo ser humano tem aquele negocinho que diz assim, cara, lembra alguma coisa, mas já passou. Você já entrou numa casa abandonada, você fala assim, você consegue imaginar que ali um dia foi lindo, que um dia foi, mas já está tudo na ruína. Quem já foi numa ruína, ou foi num museu, num lugar, você fala, cara, já existiu uma glória aqui, mas não tem mais. Então por isso que o ser humano é assim, ele lembra, parece que é imagem e semelhança de Deus, mas não é. Imagem e semelhança é o Cristo que habita dentro de você. Você tem a imagem e semelhança de Deus. Volta lá, Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os em que estado estava o homem aqui? Espírito. Ouça o que eu vou te dizer. Olha o que o versículo está dizendo, que Deus criou o homem. Aqui não está falando de homem masculino, amém? O homem aqui está falando da espécie. Deus criou o homem, a espécie humana, a sua imagem, a sua. Aí ele fez essa imagem e semelhança dele em quê? Homem e, ou seja, a imagem de Deus não é o homem sozinho. Fez o homem a sua imagem e semelhança, homem e
A imagem de Deus não é uma mulher sozinha. Um homem sozinho não é a imagem perfeita de Deus. Não foi o que a gente leu ali? Homem e mulher. Então a imagem de Deus é homem e... Presta atenção. Por que um homem sozinho não é a imagem e semelhança de Deus perfeita? Porque estava dizendo na Bíblia que a imagem perfeita de Deus é homem e... junto. Sabe por quê? Quem quer saber por quê? Porque existem atributos em Deus que Deus tem, que o homem não tem e só a mulher tem. Existem atributos em Deus que Deus tem, que a mulher não tem e só o homem tem. O que Deus tem? Muito obrigado. O que Deus tem que o homem não tem, mas que a mulher tem? Diga comigo, um ventre onde gera filhos. Aonde fomos gerados? Nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Acho que vocês estão precisando de café. Você está aprendendo alguma coisa, crente? Dá um glória a Deus aí. Mostra que você está gostando, que você está aprendendo. Então não diz a Bíblia que a imagem de Deus é o homem sozinho, nem a mulher sozinha. A imagem, Ele fez a sua imagem, homem e mulher. Sabe qual é a imagem perfeita de Deus? O casamento. Sabe o que o diabo mais odeia na face da terra? O casamento, a família. Sabe o que o diabo quer destruir na terra? A imagem de Deus. E qual a imagem de Deus? O casamento. Pastor, por que o casamento é a imagem de Deus? Por que o diabo odeia tanto? Vou falar uma coisa aqui para você. Diga comigo, Deus, nele mesmo, Ele é capaz de gerar vida. E diga comigo, só um homem e uma mulher juntos podem gerar vida. Eu vou te recomendar que numa hora dessa seria bom um aplauso para Jesus. Por isso que o diabo odeia o quê? E não adianta. Diga comigo, só a imagem de Deus gera vida. De novo, só a imagem de Deus gera vida. Tudo que não é a imagem de Deus não gera vida. Duas mulheres nunca vai gerar vida. Dois homens nunca vai gerar vida. Um homem e um animal nunca vai gerar vida. Um homem e uma árvore nunca vai gerar uma vida. A única coisa que pode gerar uma nova vida completamente nova é o homem e a mulher. Essa é a imagem de Deus. Deus nele mesmo gera vida. O homem e a mulher junto, quando formam, por isso que a Bíblia diz que eles não são dois, eles são... Deus quer guardar a imagem dele na terra, amém? Homem e mulher os criou. Isso aqui é muito forte. Nós estamos vivendo um tempo onde a imagem de Deus está sendo atacada. Mas tudo que na imagem de Deus não vai prosperar, não gera vida, não perpetua, morre, acaba, se desfaz. Agora a imagem de Deus sim, ela permanece, ela gera vida, e ela se perpetua. Amém? Então, Adão perdeu isso. Mas eu vou falar um negócio aqui. Volta em Gênesis 5, eu esqueci de falar um negócio para você aqui. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Aí você vai ver o versículo 2.
homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome, no dia em que foram. Adão não era o nome do homem, Adão era o nome dos dois. É só você ler, você sabe ler português, né? Lendo isso aqui, homem e mulher e os abençoou e chamou o seu nome. Quem era Adão? Os dois eram chamados Adão. Por quê? Me pergunte por quê. Porque nós temos dificuldade, nós olhamos para o casal e a gente vê dois, mas Deus tem dificuldade de ver dois, Ele só vê um. Você que vê dois. Quando Ele vê só um, Ele só vê a metade. Quando Ele vê um, os dois estão juntos. Aí é a imagem de Deus. Então Adão era o nome dos... Mas tem mais mistério. Você quer? Vamos aprender um pouquinho mais? Me pergunte por quê, pastor? Porque aqui está falando da criação e não da formação. Deus criou o homem e a mulher juntos em espírito, e os dois colocou o nome de Adão. Aqui não está falando da criação? Aí Deus formou o homem do pó da terra, e o nome dele não podia ser diferente. O nome dele era como? Adão. Mas e Eva? E Eva, pastor? Por que Deus não fez dois corpos? Deus só fez um. Mesma coisa. Porque o homem e a mulher é um só corpo e um só espírito. Se Deus fizesse dois corpos, seriam dois indivíduos. Como Deus só fez um corpo, os dois juntos são um corpo só. Eu acho que o horário não é bom para raciocinar. Eu vou ter que falar uma coisinha mais light para os irmãos. Então, olha o que eu vou te dizer. O homem aqui e a mulher. Então, como que esse negócio de Eva? Diga comigo, Eva era um mistério oculto dentro do homem. Porque Deus não tirou a Eva num corpo novo da terra. Deus tirou a Eva de dentro do homem. Ei, e não foi nem de baixo nem de cima, foi do? Nem à frente nem atrás, foi do? Porque a mulher não é para estar nem em cima, nem embaixo, nem atrás, nem na frente. A mulher tem que estar do? É verdade. E tirou a mulher do quê? De um osso. Como é que era o nome do osso? Por isso que era um osso duro de roer. Amém? Tá ficando bom? Alguém está aprendendo alguma coisa? Então tá. De novo, diga comigo. A mulher era um mistério oculto dentro do homem. Agora aqui é só um detalhezinho. Você sabia que Eva não era o nome dela? Lá em Gênesis 2, o nome da mulher era Isha. Não era Eva. A Bíblia, irmão. Gênesis 2. Aí, ó. Prova, pastor. Aí é bom. Se fizesse isso aí nas pregações de todo mundo. Prova, pastor. Ih, não ia dar muito certo, não. Tem muita gente falando coisa aí, não sabe nem como é que é. Quem achou Gênesis 2? 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne pelo lugar.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Ó, formou de novo. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada Ishá. Na tua tradução, mulher ou varoa. Essa é a palavra no hebraico Ishá. O nome dela era esse aqui. E o seu nome será chamado mulher, Ishá ou varoa. Eva, o nome Eva só veio a existir depois da queda. Adão pôs o nome dela de Ishá e depois Adão trocou o nome dela. Vá lá em Gênesis 3 para você ver. Verso 19 e 20. Do sol do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha o 20. E chamou Adão o nome da sua mulher. Então Eva só foi o nome que Adão deu para ela depois da queda. Pegou, pastor? Então Eva só foi o nome que ele deu para ela depois da queda. Teu nome será Eva. Mas isso aqui era um detalhe. Então, meu querido, diga de novo comigo: a mulher era um mistério dentro de Adão. Como que Deus fez para tirar Eva de Adão? Fez ele cair num sono e abriu o seu lado. Como é chamado Jesus na Bíblia? Um dos títulos dele não é chamado de Adão também? Não diga segundo Adão. Isso não está na Bíblia. É último Adão. Você vai ver lá, a Bíblia diz último Adão. Ah, mas é a mesma coisa. Não, sempre que tem segundo pode ter terceiro, pode ter quarto. Por que é último Adão? Porque nunca mais vai ter outro Adão. É só ele, amém? Então diga comigo: último Adão. Então, do primeiro Adão, a mulher estava oculta dentro dele. Deus fez ele cair num sono pesado e da sua costela tirou a mulher. Diga comigo: do último Adão, diz a Bíblia, aleluia. Olha só, meu irmão, ele caiu também num sono, morte. Não chama a morte do crente um sono? E veio um soldado e o quê? Com uma lança, abriu aonde? Na sua costela, e dali saiu sangue, e ali nasceu a igreja, que era um mistério oculto dentro de Cristo. Pastor Hermes falou de identidade. Você está tendo identidade de igreja hoje. Mas eu não te choquei ainda, eu vou chocar você agora um pouquinho, tá? Não, você é crente, você merece. Vim essas horas para escutar o pastor. Tem que ter fominha de Bíblia mesmo. Diga comigo: a igreja era um mistério oculto dentro de Cristo. É lindo se você ver isso. Vai lá em 1 Pedro para você ver, capítulo 2. Meu Deus, é lindo demais isso aqui. Quem achou? É capítulo 1, desculpa. 1 Pedro, capítulo 1. Quem achou? Vê o versículo 10. Vamos olhar lá para o telão comigo, olha só. Da qual salvação inquiriram e diligentemente indagaram, em que tempo, olha só, os profetas que profetizavam da graça que vos foi dada, olha só. Da salvação inquiriram diligentemente
os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos de Cristo que haviam de vir. Diga comigo, e a glória que lhes havia de seguir. Olha o que aconteceu: aos quais foi revelado, a esses profetas, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo foi enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A igreja era um mistério oculto em Cristo. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam, e o que acontecia? Eles viam essa igreja, eles não entendiam, e o Espírito Santo falava para eles: ei, o que você está vendo não é para vocês, é um mistério. Eu acho que você não entendeu. Os profetas do Antigo Testamento gostariam de viver o que você está vivendo hoje. O que você tem hoje que os profetas não têm? Você nasceu de novo. Eu vou repetir porque eu acho que você é crente. Sabe o que você tem que nenhum profeta, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó tiveram, nem Jeremias, nem Isaías, nem Zacarias, nenhum deles? Você nasceu do Espírito, e você é um com Cristo. Para de falar que você é noiva de Jesus. Joguei a bomba. Quem disse que você é noiva? Não está na Bíblia. Mas é cultura evangélica. Também não. Antes de eu mostrar na Bíblia, eu vou perguntar para você 3 perguntas. Pastora Maria, quando que você começou a ter o nome do teu esposo? Quando você namorava? Quando você era amiga? Quando você era noiva? Casei com ele. Aí você pegou o nome dele. Eu te pergunto uma coisa: você tem autoridade para usar o nome de Jesus? Se você não responder, eu vou embora. Pastora Maria, você podia ter intimidade com quando ele era teu namorado? Ou quando ele era noivo? Eu vou te fazer uma pergunta hoje aqui: quantos aqui têm intimidade com Cristo? Antes de você casar com teu esposo, você poderia receber a herança e tudo dele se ele morresse? Por que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo? Porque a igreja de Jesus, e eu vim falar isso aqui hoje, não está vivendo na plenitude da glória de Deus, porque ainda tem se posicionado como noiva. E noiva não pode usar o nome, noiva não tem herança, e noiva não tem intimidade. Mas Deus vai levantar um povo que entende que são esposa de Cristo, com direito a nome, com direito à herança, com direito à intimidade. Cristo é ou não é a cabeça da igreja? Quando ele era teu namorado, ele era a tua cabeça?
Só se torna a cabeça quando? Ele é a cabeça da igreja ou vai ser? A igreja é o corpo de Cristo ou vai ser? Então para de dizer que você vai casar com Cristo. Cristo e a igreja se tornaram um quando todos nós nascemos do Espírito. O problema é tradução. Todos os lugares que diz noiva lá na tua Bíblia, na Bíblia verdadeira é esposa. Se você abrir Apocalipse, quando diz lá, cadê aquela Bíblia ali boa? O Espírito e a noiva dizem vem. Quem tem esse versículo? Só não está na Bíblia isso. É o Espírito e a esposa. Quem tem aí a Bíblia escrita esposa? Apocalipse pode ser 22, 21, está tudo aí. A versão de Jesus. Aqui eu vendo. Abre lá, Apocalipse 22, 17. Pergunta o teu marido se é isso mesmo que está escrito. Lê para mim na versão. E o Espírito e a esposa dizem vem. Como é que diz a sua? A tua diz o quê? Noiva? Eu perguntei. Agora, gente, é só usar lógica. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça. Nós temos intimidade. Nós temos o nome. Nós temos a herança. Por isso a igreja até hoje continua vivendo das migalhas, porque não tem o espírito da esposa, só o da noiva. A igreja no mundo vai mudar quando ela tiver a identidade de esposa de Cristo. Ai pastor, mas não veio a boda do cordeiro ainda. Quem inventou esse negócio de boda do cordeiro? Quem disse que é no futuro? Porque você fica achando que tudo que está no Apocalipse é futuro. Quem achava que o Apocalipse fala do futuro? Está errado. O livro do Apocalipse nem é um livro que se trata do futuro. Fala do futuro? Fala. Mas não tudo que está no Apocalipse é futuro. Eu vou te perguntar, do que se trata do que se trata o livro de Apocalipse? Do quê? Fim. Do fim? A senhora está errada. Lê o primeiro versículo, a primeira frase do livro de Apocalipse. E o próprio livro vai dizer do que ele é. Apocalipse 1, verso 1. Rápido. Não é que a senhora está errada, te ensinaram errado, me desculpa, viu? Você me entendeu? Leia aí o primeiro versículo. Não falei de fim, não. Revelação. Revelação de quem? Jesus Cristo. Do que se trata o livro? De quem? Do fim? Do anticristo? O livro de Apocalipse é o livro que se trata da revelação de Jesus Cristo. É lá que você vai ver Cristo com o vestido até os pés, com o cinto de ouro sobre o seu peito, os seus olhos como chama de fogo, a sua cabeça e o seu cabelo branco como a neve, o seu rosto brilha mais que a luz do sol do meio-dia, os seus pés como bronze reluzente saído do fogo, da sua boca sai uma espada, na sua coxa está escrito Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristo é revelado no livro de Apocalipse, glorificado. É lá que você vai ver que ele é o leão da tribo de Judá, é lá que ele pisa a cabeça da serpente, é lá que ele acaba com o anticristo, é lá que ele acaba com a besta, é lá, Cristo é glorificado no livro de Apocalipse. Mas a igreja ficou enganada o tempo todo achando que era o livro do fim. Aí você fica achando que a boda do cordeiro é o negócio do fim. Quem concorda comigo que 1/3 dos anjos caiu do céu com Satanás? Onde está escrito isso? Onde está escrito, irmão? Pastor Hermes já respondeu aqui. Diga comigo, Apocalipse
Mas quem concorda que os anjos caíram em Gênesis? É porque quando João teve a visão do Apocalipse, ele estava em espírito, e em espírito, passado, presente e futuro se encontram. Você concorda que um texto dos anjos caíram? Único lugar, único, diga comigo, único. O único lugar da Bíblia que diz que um texto dos anjos caíram é Apocalipse. Mas todo mundo entende que isso aconteceu? Porque quem disse que Apocalipse é o livro do fim dos tempos? Também. Você entendeu por que a igreja continua vivendo na miséria? Na pobreza? E quando eu falo miséria e pobreza, não é só financeira, eu estou falando espiritual. Porque noiva não tem direito a nada, só esposa. E quando nasceu a esposa? Quando nasceu? Quando Cristo morreu na cruz. Quando houve o casamento? Quando o Espírito entrou. O Espírito de Cristo que está em ti. Quem adora aqui? Quem adora? Não tem intimidade na adoração? Isso é direito da esposa. Ah, pastor, mas um dia vai vir Jesus. Isso está falando de carne. Mas nós temos o que? Uma vida no... Comece a viver hoje como esposa. Eu falei que ia começar a chocar. Vou chocar vocês ainda mais. Você quer ou não? Vocês aguentam? Não, eu vou embora. Vocês estão todos cansados, chateados. Já estão até grilados comigo. Não, porque depois não quer voltar à noite, né? Fica, não, eu estou cansado. Você que pediu. Ai, Jesus. Pode falar então, né? Ó, ele que inventou esse negócio de fazer Abra a sua Bíblia, a sua vida. Dá-me um segundinho. Mateus 25. Alguém está aprendendo alguma coisa aí? Eu estou dando só as pinceladinhas, irmão. Tudo isso aqui eu falo na minha escola, amém? Depois você vai lá e escreve o teu nome, eu vou te mandar umas aulas grátis. Se você gostar, você pode se inscrever na minha escola. E em breve eu vou fazer um seminário aqui. Aí eu dou, a aula são 6 horas, aí vocês aprendem. Aqui vocês não aprenderam nada ainda não. Não, eu sei que aprendeu, mas se você comparar, é como se não fosse muita coisa. Então o reino de Deus ou dos céus será semelhante a quê? Quem já ouviu falar dessas 10 virgens? Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 eram? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, peraí, volta os 5. É esposo ou é noiva? É noivo. Hã? É noivo ou é esposo, crente? Esse café tá bom, viu? Os irmãos lá atrás estão aprendendo também? Amém? Estão ligados? Compra uma Bíblia boa, irmã. Compra uma Bíblia de crente. Essa Bíblia é do Vaticano. Isso é Bíblia. Tem que comprar a Bíblia de Jesus.
É por isso que eu vendo as Bíblias boas. A sua Bíblia está exposta. Essa também, ó, é boa. Tá, mas eu não vou falar disso, isso eu já falei. Eu preciso convencer de novo que nós somos a esposa? Não, precisa convencer ou você já... Quem já entendeu? Depois eu vou pegar, eu vou mandar uma para você. Pode, semana que vem ela vai chegar. Ó. Seis. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram aos prudentes: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Quem eram essas virgens? O que representa essas virgens? Me ajuda? Quem você já ouviu a vida inteira, você é crente? Quem é crente aqui mais de 10 anos? Então você vai ter que me responder. Quem são essas 10 virgens que você aprendeu? O que você aprendeu sobre essas 10 virgens? Elas são o quê? Hã? Que ouve a palavra. A igreja. A igreja? Quem? Fala pra mim, crente, quem é? Tá errado. Só queria que você falasse que eu era igreja, mas tá errado. Era só, eu queria que você falasse só para me falar para você que tá errado. Quem aprendeu que é a igreja, as 10 virgens? Aí são 5, só 5. Mas aqui tem quantas? Aí eles dizem o quê? Que o esposo vem casar com as virgens, não é? Desde quando a Bíblia ensina a poligamia? Desde quando pode casar com 10 mulheres? Mas o povo está falando que vai casar com as 10? Não é isso que a gente aprende nos púlpitos? Sim ou não, crente? É um absurdo um judeu escuta um negócio desse e dá risada. Eu falei, esses crentes é tudo besta. Como que um judeu vai casar com 10 mulheres no mesmo dia? 10 virgens. Então, na igreja, então era o quê? As 10 representavam 10 igrejas do mundo inteiro que ia casar com Jesus. Isso é o que eles pregam nos púlpitos. Então, mas na ideia do judaísmo ali, não tem como ele casar com 10. É impossível. Falando agora de história, de Bíblia. A Bíblia permite casar com 10 mulheres? Ou com 2? Então estão falando que Jesus tinha um harém. Olha para você ver. Aí muçulmano gosta dessa pregação. Então o que está falando aqui, pastor? Quem quer aprender hoje? Vocês que pediram. Não, isso é ignorância. Não conhece nem cultura judaica. Aqui não pode casar. Eu vou explicar para você quem eram essas virgens. Essas virgens é igual no Brasil. Quando uma mulher vai casar, ela tem muitas madrinhas. Você já viu? De casamento. Naquele tempo, uma mulher, quando ela estava no dia do casamento dela, ou alguns dias antes, ela selecionava várias virgens que eram amigas e servas, muitas delas, para prepararem a esposa para o esposo. Então essas 10 virgens eram 10 meninas que preparavam, embelezavam a esposa para o esposo. Então elas faziam companhia, elas vestiam, elas maquiavam, elas penteavam, elas ajudavam a dar os banhos de óleos, lembra de Esther? E ficava toda uma preparação para que viesse quem? Mas ele ia casar com quantas? Com a esposa, não com as 10 virgens. Então essas 10 virgens não é a igreja.
Agora, para você entender isso, você tem que entender que Jesus, quando ele está falando essa parábola, ele não está falando essa parábola para a multidão. Se você observar em Mateus, lá capítulo 5, Jesus vai fazer várias parábolas para a multidão, 5, 6, 7, por aí. Quando ele chega aqui em Mateus 24, ele vai fazer as parábolas para os discípulos. Então ele não está mais publicamente, ele está em particular. Se você abrir lá em Mateus 24, verso 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para que lhe mostrassem a estrutura do templo. Aí você vai ver o verso 3: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos. Aí ele começa a contar um monte de parábolas. Aí ele chega na parábola das 10 virgens. Aí ele diz: essas 10 virgens, que são as que preparam a esposa para o esposo, elas ficaram dias, porque na cultura judaica não era a esposa que chegava tarde, era o esposo ou o noivo. Na cultura judaica, quem chega primeiro na igreja ou na sinagoga fazer a cerimônia é a esposa. Aí ela fica esperando o esposo chegar. É assim que funciona até hoje o casamento judaico. Pastor, se essas 10 virgens não eram a igreja, quem eram essas 10 virgens? Diga comigo, as 10 virgens eram os 5 ministérios. Por isso que 5 eram prudentes e 5 eram... Eu vou provar para você, amém? Eu sei que você está... é coisa nova, os irmãos estão ouvindo. Quantos ministérios tem na igreja? Para quem Jesus estava ensinando isso? E eles são o quê? Jesus estava dizendo: vai ter 5 ministérios prudentes e 5 ministérios imprudentes, loucos. E o pastor Hermes falou hoje isso. O que os 5 ministérios fazem? Vamos ler Efésios 4, 11 e 12 para você ver. Alguém está aprendendo alguma coisa? Então dá um glória a Deus enquanto a gente vai procurando. Efésios 4, 11. Ele mesmo constituiu alguns apóstolos e outros a profetas e outros a evangelistas e outros a pastores e outros mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. O que as virgens faziam? Preparava a esposa, embelezava a esposa para o esposo. O que os 5 ministérios fazem? Embelezam, preparam, equipam os santos para serem irrepreensíveis, para eles serem perfeitos, para eles serem apresentados a Deus. Se eu tivesse ouvido um negócio desse uns anos atrás, eu dava glória. Então Jesus falou, essa parábola era para quem? Para os discípulos. Vocês são as virgens que preparam, que cuidam das minhas ovelhas para mim. O trabalho dos 5 ministérios é preparar a igreja. Por isso que João Batista, ele disse: eu sou amigo do noivo. Porque ele não queria ser a noiva, nem queria ser uma virgem. Ele só queria ser amigo. Eu não sei se eu estou confundindo mais você, eu estou te ajudando. Está te ajudando? Está aprendendo aqui, pastor Diego? O
que as virgens faziam? Preparavam a esposa, a noiva. O que os 5 ministérios fazem? Preparam a esposa. Aí 5 ficaram sem o quê? Para que servia aquele azeite? Diga comigo, iluminar. Outra vez, iluminar. Outra vez, iluminar. O ministério, quando ele tem unção, essa unção, ela é para o quê? Iluminar. Eles iluminavam com uma lâmpada. Esses 5 ministérios que permaneciam com azeite, eles tinham a capacidade de iluminar. Quando os 5 ministérios perdem a unção, perdem a vida com Deus, perdem a consagração, perdem a paixão por Cristo, eles perdem a capacidade de iluminar a esposa de Cristo para embelezá-la. Eles perdem a capacidade de ver os seus erros, perdem a capacidade de ver as rugas, perde a capacidade de ver as manchas, perde a capacidade de embelezá-la. É por isso que às vezes nós entramos em igrejas onde os 5 ministérios perderam a luz e eles não são capazes mais de corrigir o pecado. Acho que é muito profundo, eu vou mudar de assunto. Jesus estava dizendo: vocês que são 5 ministérios, a salvação é de graça, mas a unção você tem que manter, você tem que comprar, você tem que permanecer buscando. E quando você tem unção, você tem a capacidade de preparar os santos, de preparar a igreja, de corrigir ela. Tem ministérios que perderam a luz completamente e hoje os púlpitos estão pragados de pecado. Os músicos, os teatros, tudo que lugar que você vê, você fica horrorizado. Não parece nenhuma noiva, parece um Frankenstein. Mas ele está tão cego que ele não sabe. Ele perdeu a luz, pastor Diego. Mas todo ministério que permanece no fogo, permanece na unção, ele consegue iluminar, ele consegue corrigir, ele consegue exortar, ele consegue embelezar. A igreja fica cheia de dons, a igreja fica cheia de vida, a igreja fica cheia de adoração, ela fica cheirosa, ela fica agradável a Jesus. Mas o azeite tem que comprar. Você só fez um jejum na sua vida? Ou continua? Ai de ti se não comprar mais azeite. Pastor, você viaja muito. E você já deve ter ido em lugares e falado assim: meu Deus, será que o pastor não corrige? Será que o pastor não vê? Será que o pastor não percebe? Você entra lá e você não vê uma noiva, você vê uma esposa, você vê o que? Um Frankenstein. Você já tentou se maquiar de olho fechado, a escura, no breu? Tem alguma irmã? Como é que fica depois, irmã? Imagina o rímel por aqui, a sombra por aqui, né? Batom pelo nariz. Sabe o que acontece? O ministério que perdeu a unção, ele não consegue ver isso. Aí quando o ministério que tem unção, ele vê, ele fica horrorizado. Está começando a ter sentido a Bíblia para você? E por que virgem? Porque as que cuidavam da mulher eram virgens. Porque as que cuidavam da mulher tinham que ser virgens para não ter o desejo de colocar sua semente nela.
Pastores, comporte-se como uma virgem. A esposa não é sua, a esposa é de Jesus. Tem muito pastor que, em vez de colocar a semente de Cristo na esposa, está colocando a semente dele. Em vez de fazer discípulos de Cristo, está fazendo discípulos dele. Em vez de fazer as pessoas fiéis a Jesus, está fazendo elas fiéis a Ele. Estão violando a esposa de Jesus, usando e abusando, porque não estão se comportando como uma virgem. Fique de pé nessa tarde. Eu vou deixar você descansar um pouquinho. Eu vou descansar também, não é só você não. Fique de pé.